Ei, ô, tamo de volta aí depois de algumas semanas, capa da Jump braba mesmo, desenho muito foda e um color spread, que é basicamente os Mugiwara com um dragão lá de fundo meio que sendo bruxos, eu acho, porque eles estão voando em vassouras, enquanto eles estão vestidos ali de roupa, talvez de Harry Potter, sei lá, né, mas a Robin tá bonitinha demais, não tem nem como, mas vamos pro capítulo. O Oda parabeniza GG Akutami por terminar Jujutsu Kaisen no comentário desse capítulo, mas independente do que você achou do final de Jujutsu Kaisen, tá na hora de One Piece, vamos lá, né? Sem história de capas da Yamato e capítulo 1128 RPG. A gente começa o capítulo logo depois do que aconteceu no último e o Sanji tá segurando a Nami e ele tá olhando ali pro cenário e eu acho que isso não é um sonho mesmo não, tem muito cara por aqui. A Nami olha pra ele tipo, mano, que sonho que você tá tendo, porque né, pra cabeça dele, se aquilo realmente fosse um sonho, só ia ter um monte de mina bonita, que nesse caso até ajuda deles descobrirem se eles estão sonhando ou não, ou se eles realmente foram raptados de alguma forma. E aí que ele começa a usar o Geppo pra fugir ali do castelo com ela, e nessa a gente percebe que eles caíram lá com um gato, não foi todo o caminho até lá embaixo não, eles ainda estavam lá em cima no castelo mesmo. E lá tá já o pessoal conversando, o Zoro fala que ele acordou do outro lado da cidade e encontrou eles porque ele seguiu o barulho que o Ruffy tava aprontando depois que ele tava matando o coelho gigante. Aí o Ruffy tá meio que dando uma bronca ali no Sop, tipo, cara, você com certeza conseguiria ter lidado com aquele gato, né? Aí o Sop já tá ali criando desculpas, eu já spawnei ali na boca do bicho, eu tava todo desorientado. Se não fosse isso, tava de boa. Só que aí eles começam a reagrupar ali os pensamentos pra tentar entender e lidar com aquilo que tá acontecendo, como que eles foram parar ali e que lugar é aquele. E o Sop já começa a falar o que ele tá pensando. Claramente eles estão vestidos com roupas de Elbaf, só que não faz sentido nenhum gigantes terem roupas de Elbaf pra pessoas normais, do tamanho humano normal, né? Aí a Nami tá olhando ali umas árvores e retruca. Beleza, a gente pode dizer que isso é Elbaf, então tem alguma chance da gente ter sido gigantificado? Mas ao mesmo tempo ela tá olhando ali e as árvores realmente são falsas, são apenas bloquinhos de Lego. Aí o Zoro dá a ideia de conversar com o pessoal da cidade, e no último capítulo eu interpretei errado, por causa que eles estavam com as roupas de Elbaf, eu assumi que eles eram gigantes, mas aqui a gente tá claramente vendo que eles eram humanos normais, só com roupas de gigantes, por algum motivo ou outro, que a gente vai ver no final desse capítulo, né? Mas enfim. Eita, mano, matei o pernilongo agora. Foi mal. Mas voltando aqui, o Ruffy tá animado aí a cidade. E o Sanji dá uma cheiradinha ali pra cima. Não parece que o resto da galera tá aqui não. Aí o Sop olha pra ele, como que você sabe? Aí ele só fala que o radar dele não tá pegando a Robin. Besta demais, a Nami até zoa que ele é um cachorro, tá ligado? Mas eu imagino que é o haki de observação, né? Não é só a Robin, não. Mas enfim, a gente vê uma cena ali bem bacana deles andando pela cidade de Lego com a tal Yggdrasil, que claramente não é a mesma que a gente viu anteriormente quando a gente via alguma coisa de Elbaf. E aí a gente vê toda a interação deles ali, o Ruffy todo animado, o Sop também, a Nami dando uma bronca neles de tipo assim, por que vocês estão animados se a gente nem sabe o que a gente tá fazendo aqui? Aí o Zoro dá uma observação bem interessante, que mesmo aquele lugar ser bem expansivo, ele não tá sentindo vento nenhum, é um pouco esquisito. Aí do nada eles vê uma parada chegando lá na frente e é literalmente um grilo chegando e um cara montado no bicho, tá ligado? Bem na vibe do Duval, só que bem barbudo. Aí o cara chega até com educação e aí a galera fica animada porque, porra, o cara tá literalmente montando num grilo, mano. Só que como referência a uma cena lá de Little Garden, a Nami e o Sanji só afasta porque é um inseto e eles não gostam de inseto, que faz a situação que aconteceu no último capítulo um pouco estranha, quando o Sanji fala das abelhas e tal. Mas aquela situação pode ter sido alguma coisa de tradução, talvez ele não tava falando das abelhas, e sim do mel ou da colmeia, mas enfim, vocês entenderam. Aí o Ruffy, ou o Sop ou o Zoro, pergunta pro velho, que lugar é aquele? Cadê meus amigos de bando? Aí o cara só para, ei, isso aí é muita pergunta, eu tô meio com pressa aqui, me desculpe, mas... Só lembra que esse lugar vasto pertence ao Rei do Sol. Aí as orelhinhas do Ruffy já acionam assim, Deus? Porque não é a primeira vez que o Ruffy lida com Deus, né? Aí ele fala que ele ajuda a manter o Big Stein Castle, que é o domínio do grande Scat. Aí eles perguntam, Scat é alguém que mora lá? Não. É um gato. Aí o Ruffy já começa a falar, o gato é aquele que a gente deu uma porrada. Aí o Sop só tampa a boca do Ruffy pra ele não falar um monte mais de merda. E tá ali o Zoro, a Nami e o Sanji tudo olhando pro lado e assoviando, tipo, eu não fiz nada.
Muito foda, mano. Aí o velho fala que ele tá saindo porque o deus das agulhas deve estar faminto. A Nami só olha pro lado e ó, boquinha fechada. Porque provavelmente ele tá falando do ouriço gigante, né? Só que o cara continua de boa e ele foi muito atrasado por causa que aconteceu a queima do deus da orelha. Que se eles estivessem com fome é só eles irem na cidade que tem algumas rações lá. Só que ele vai dar uma advertência e uma dica: não siga aquela trilha. O Luffy já para... Por que não? Aí o cara continua. Os viscerais guardiões protegem o Templo do Sol depois de certo ponto. Ninguém passou depois daquilo e voltou vivo pra contar a história. Aí a Nami já instantaneamente entende o que é aquilo que aquele cara acabou de falar vai proliferar. Porque o Luffy já tá parado ali com aquela carinha bem suspeita. Porque ele vai fazer merda. E merda ele faz. Ele já vai correndo por aquele exato caminho pra ver que merda que tem no final dele que o velho ali tá falando tanto. A Nami, pra cobrir o Luffy, já manda aquela piscadinha de olho. Foi mal, coraçãozinho. A Nami nessa saga tá chegando a níveis de gracinhas que não poderiam ser alcançados anteriormente. E o cara só aceita, né? Aí eles vão atrás do Luffy e o Zoro tá interessado. Viscerais guardiões? O Sanji já fica puto com ele. Vocês basicamente integram um ao outro, né? Tipo aquele cara que quer parar de beber, mas o amigo quer beber mais ainda. Aí beleza, eles vão embora e a última cena que a gente vê do cara em cima do grilo é ele percebendo que merda que aconteceu no castelo. Será que ele vai ligar 2 com 2 ou não, né? Não sei. Aí a gente vai lá pro Luffy correndo e indo atrás de aventura. E ele tá felizão de escutar de guardiões, deuses e tal. E o pessoal tá lá do fundo tentando alcançar ele ainda. E eles percebem que aquele lugar realmente é muito grande. Só que eles não conseguem ver nenhum templo ou nem nada assim adiante. O quão longo que é aquele caminho. Só que ao mesmo tempo, tá lá um castelo igual o outro que eles estavam. E o Luffy percebe que tem alguém vindo no caminho contrário, na mesma velocidade dele. Só que antes dele fazer qualquer coisa pra desviar, bam, ele mete a cabeça em algo bem sólido que começa a rachar. Do nada ele mete a cabeça em uma parede esquisita e o pessoal que tava vendo de longe só fica naquela, como assim o céu tá rachando, tá ligado? Cadê o Barba Branca? Ele tá por aqui? Meu Deus. O pessoal lá da vila também viu aquilo, que já percebe que tá vindo do templo sagrado, que vai dar merda. Só que aí a gente viu o que era exatamente aquilo. Os Mugiwaras percebem que é adiante daquela parede que o Luffy acabou de quebrar tem uma sala gigantesca. Realmente eles estão no lugar de gigantes. Então aquela coisa que muita gente estava teorizando lá no início, que talvez eles estavam numa casinha de bonecas, alguma coisa assim, é de alguma forma de verdade. Só não era uma casinha de bonecas, era basicamente um diorama gigante, uma maquete, né? O Zoro já fala ali que não tem como ser naquele navio de Elbaf, porque assim como o Sop fala, não tinha nenhum quarto como aquele lá no navio dos gigantes guerreiros. E também, além daquela parede de espelho, tem uma porta gigante no meio, toda feita de grade, e eles ficam em dúvida se aquilo talvez é uma gaiola de animal, alguma coisa assim. Só que ao mesmo tempo, lá na máquina de costura, alguém começa a gritar, e alguém que a gente conhece, e que tava faltando, né? E é o Chopper pedindo ajuda lá de fora. Aí eles vão lá, salvam ele e tal, a Nami abraça ele. Vai ficar tudo bem, depois você me paga por esse abraço, tá? Ok, é um pouco da personalidade dela falar isso, mas tem algumas coisas bem estranhas acontecendo nessa saga, né? Porque o Chopper fala que ele tava preso com uma parada de aço. Só que, mano, não é nem Kairoseki nem nada. O Chopper é literalmente um usuário de Akuma no Mi. Ele não seria forte o suficiente pra quebrar uma parada de aço, mano. Sei lá, né? Tem umas coisas um pouco estranhas nessa saga. Ao mesmo tempo que eu acho que o pessoal tá viajando muito com as teorias ali, que tem alguém que é falso, que não é o Mugiwara de verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas realmente bem estranhas acontecendo. Mas, enfim, vamos continuar. O Zoro tá confuso porque é um quarto de gigante realmente. Mas que parada é essa de ter um monte de roupa de humano? Alguém claramente vestiu eles como se fosse boneco. Aí o Sop tá observando ali uma das roupas e realmente, quem fez isso é muito bom. Aquela roupa tem muita qualidade, esse tal de Deus do Sol deve ser muito habilidoso. O Luffy já tá explorando e ele acha um monte de bloquinhos que alguns quadrinhos atrás a gente viu que tava no chão. Aí o Sanji entende uma parada, toda a cidade era feita com aqueles bloquinhos, então isso explica o fedor que eles estavam sentindo lá no início, que até o pessoal da cidade também tava sentindo, como eles estavam queimando
queimando o Deus Orelha, eles estavam queimando literalmente no chão, ou seja, aquilo tudo era plástico sendo derretido ao mesmo tempo, então devia estar um fedor do cacete mesmo. Só que aí ao mesmo tempo ele percebe outra coisa, o espelho olhando de fora para dentro é transparente e pelo jeito aquela tecnologia não é algo que eles já viram antes. Aí o Sanji dá uma pensada, Nami, eu voluntario pra limpar o quarto das garotas. Instantaneamente ela já dá um chutão na cabeça dele, entendendo exatamente o que ele vai fazer. O Zoro já fica puto, isso aqui é algum tipo de hobby doentio, que gigantes pegam animais e pessoas e jogam dentro desse mundo de blocos, é bem esquisito, então isso confirma que eles estão em Elbaf, né? Tem uma sala de gigante aqui, então deve ter algum gigante de verdade por aqui. Aí o Luffy tá lá de fundo, foda-se, que da hora. Só que a Nami já responde que não tem como ter tanta certeza. A única coisa que eles podem falar com certeza naquele momento é que tem algum gigante por trás daquela situação, não que eles chegaram em Elbaf. Por causa que eles estão falando desse jeito e pensando na perspectiva de contar histórias, eu imagino que realmente talvez eles não estão em Elbaf ainda. Até porque a gente viu nos últimos capítulos que o resto do bando e os gigantes guerreiros ainda não chegaram lá também. Aí o Chopper já fala, a gente devia escapar. Cadê o resto da galera? Se o gigante voltar, a gente tá ferrado. Aí o Soap sugere, em vez deles saírem pela porta dos gigantes, eles voltarem lá dentro do diorama e perguntarem aos habitantes, que ao mesmo tempo deles serem meio esquisitos, é melhor do que encontrar um gigante cara a cara naquele momento. Que faz sentido, mas o Luffy não tá escutando porque ele já tá partindo pra cima de uma cobra gigante. E naquele mesmo momento eles são encurralados por ratos gigantes também. E por cima vem um corvo com um capacete de caveira, sei lá. Aí eles já entendem que aqueles ali são os supostos guardiões viscerais do templo. Eles não entendem como é que aquilo pode ser um templo, porque é literalmente só uma casa, mas a gente já imagina o motivo, né? E o Luffy fala mais uma vez que ele não tá com fome, que é um pouco bizarro. Eu não imagino que o Deus da Orelha era grande o suficiente pra encher o Luffy, sei lá, né? Mais uma coisa esquisita. Só que aí a gente corta pra um corredor que parece de um castelo, que é todo feito de pedra e tem um monte de vigas de madeira lá em cima. E tem uma pessoa andando por ali. E caralho, é o Endigun, tá ligado? E ele tá vindo andando de boa. E ele começa a escutar os Mugiwara falando de trás da porta. E galera, para de ficar brincando. Se a gente não lidar com esses bichos rápido, o tal Deus do Sol vai chegar aqui e... Aí o Endigun ali tá pronto pra abrir a porta e ele percebe que tá saindo uma fumaça debaixo dela. E ele continua escutando os Mugiwara xingando lá dentro. Ei, Luffy, não precisava de fazer isso, cara. Não, caralho, não foi eu que destruí a lareira, não. Aí o Endigun entra no quarto pra ver o caos que tá rolando lá dentro. É uma guerra absoluta, fogo pegando pra tudo que é lado. E o Luffy tá até no Gear 5. O Sop é o primeiro a perceber que o Deus do Sol voltou. Bora vazar, galera. O Zoro desce a espada no corvo, que pelo jeito chama Mugiin. Então o Luffy vem e dá um Booming Down Pistol na cobra gigante, que pelo jeito chama Hillmonger. Power Snake. Tá aí o dever de casa pra vocês escutar Brothers of Metal só pra essa saga, porque vai ter muito nome da mitologia nórdica aqui. Os animais recebem aqui o nome de figuras lendárias da cultura. Eu não imagino que esses aqui são realmente as figuras lendárias de Elbaf, porque realmente parece que é só uma cobra aleatória e um corvo aleatório domesticado. Então eu imagino que é aquele gigante ali, o Endigun, usando aqueles animais normais pros gigantes como deuses pros humanos. Mas ao mesmo tempo eu imagino que em Elbaf deve ter as versões gigantes até pros gigantes mesmo, que deve ser muito interessante de ver a Power Snake em ação, a devoradora de mundos e a eterna rival do Deus do Trovão. Mas enfim, os Mugiwara começam a correr e volta lá pra dentro da maquete, e correndo lá dentro eles deparam com um gato que eles desceram um cacete antes, e a gente vê até as bandagens ali que provavelmente o cara do grilo deu pra ele. O bicho tá putaço de ver os Mugiwara de novo e parte pra cima, só que em 2 segundos eles já estão montados no bicho e usando ele como montaria pra chegar do outro lado da cidade. O Chopper, como entende animais, fala que o gato falou que eles vão pagar por aquilo. Aí a Nami só manda um, tá bom. Se liga nisso aqui, eu achei um mapa. É o blueprint dessa maquete de blocos inteira. Só que ao mesmo tempo, o bichão tá vindo lá atrás. Chega o gigante Endigun pra gunar na galera toda. E realmente, nessa perspectiva, ele parece um deus gigante. Provavelmente por causa de toda essa parada de RPG e tal, que nem é o título do capítulo. Ele provavelmente se veste dessa forma toda só pra encenar que ele é deus de alguma coisa. Porque provavelmente deve ser um cosplay e não uma parada realmente que é usada em Elbaf. Aí os Mugiwara estão planejando a seguir reto, e se eles conseguirem ir seguindo, eles vão chegar no espelho do outro lado e eles estarão livres assim que eles lidarem com a parede que tá por trás
desse espelho, que naquele ponto nem vale a pena perguntar aos outros humanos que estão ali. E falando neles, eles estão abismados em ver o Deus do Sol ali diante deles. E na última cena do capítulo, a gente vê os olhos ali dentro daquela máscara de cervo e falando que ele não vai deixar aquelas criaturinhas escaparem.